aí, pessoal, beleza? Aqui para mais uma vez para a gente falar sobre esse jogo das quartas de finais entre Bahia e Flamengo, né? Flamengo aí saiu na frente, 1-0, mas tem muita coisa para a gente falar sobre esse jogo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Bahia, fora de campo e dentro de campo também, tá? Mas antes, quero agradecer aí aos novos inscritos, tá? Pela sua inscrição. Aqui, como eu sempre digo, é um torcedor apaixonado por futebol, falando de futebol para outros apaixonados de futebol. Aqui tem sempre um bom palpite, uma boa dica para você, tá, de futebol. Aqui tem sempre um comentário sobre as melhores e mais importantes partidas. Aqui tem sempre uma coisa estatística e futuramente vai ter novidade aí. Então, desde já te peço para curtir, tá? Para me ajudar aí. Se você não é inscrito, tem muita gente que não é inscrita, mas sempre volta no canal. Então eu peço a vocês que se inscrevam. Se o meu conteúdo está proporcionando alguma coisa para você, seja entretenimento, seja retorno financeiro, então se inscreva, me ajuda aí, tá? Valeu? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Esaú Caíno e esse aqui é o nosso Torcida 87, tá? Fica aqui, que aqui sempre tem uma coisa legal para você, uma dica boa. Vamos lá. Quero começar falando sobre os números da partida, o jogo em si, tá? Para começar, o Flamengo jogou com alguns desfalques, como já é de conhecimento de alguns, tá? Ou de todos, né, que acompanham o futebol e o Flamengo, tá? Mas isso não impede que o jogo seja bom do lado do Flamengo e do lado do Bahia, tá? O Flamengo, vamos lá, pela escalação, entrou com o Matheus Cunha, que pra mim já é um erro, tá? Eu sou a favor da continuidade dos goleiros, não como acontece lá na Europa, tá? Que existe um goleiro para as Copas e outro para a Liga. O Tite vem adotando esse sistema aqui e eu acho errado. Para mim deveria ser o Rossi, tá? Na lateral direita entrou com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, De La Cruz, Pulgar e Léo Ortiz. É outro erro também, eu não concordo com o Léo Ortiz jogando de segundo ou, né, primeiro volante como foi agora. Eu não concordo, dava para ele entrar ali com o... Daqui a pouco eu vou falar dele. Daria para entrar com o Igor Jesus, sabe? Daria, mas ele insiste em fazer isso. Mais na frente jogou o Gerson, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. O Gerson, como eu havia falado, daria para entrar ou no meio de campo, tá? Ali do lado do De La Cruz. E aí você no lugar do Léo Ortiz. E nesse lado direito você poderia ter entrado com o Lohan, sabe? Com o próprio Michael, tá? Dado mais minutos para ele. Mas enfim, vamos chegar lá. O Bahia entrou com Marcos, Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano. Meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que é um excelente jogador, tá? Cauli e na frente, Everaldo e Tassiano. Cara, então, nos primeiros 15 minutos do jogo, tá? O Bahia foi melhor. O Flamengo demorou para entender a partida, tá? O Bahia só não abriu o placar, pois
tanto o Tassiano quanto o Everaldo jogavam mais pelos lados do campo e faltava força, tá? Quando chegava dentro da área. Faltou finalização de dentro da área. Teve bastante finalização de fora, mas dentro da área faltou gente para finalizar. E o Flamengo só conseguiu entrar na partida a partir dos 20 minutos, tá? E mais uma vez com o Gerson, tá? Com o De La Cruz, que ontem jogou bem abaixo mesmo. O De La Cruz, tá? A falta de ritmo dele, o cansaço, tá? O Léo Ortiz, dentro do que foi pedido, ele fez uma excelente partida. Eu não acho que ele faça partidas ruins jogando de volante, mas não foi contratado para isso. Ele foi contratado para jogar na zaga. Entendo que o Flamengo é bem servido na zaga, mas não dá, tá? Não dá. Paciência. Você tem outros garotos ali na base que podem jogar nessa posição, tá? Concordo plenamente com a torcida do Flamengo quando coloca o Alan, que ele não veio, não disse a que veio até agora, tá? Mas você tem ali outros jogadores que podem atuar naquela posição, tá bom? Por exemplo, mudar um pouco, botar, como eu disse no começo, ele poderia ter usado o Pulgar na frente da zaga e à frente Gerson e De La Cruz, e mais à frente, né, no lugar Luiz Araújo, como foi no jogo contra o Red Bull, que jogou Gerson centralizado, Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Michael. Ontem ele não quis fazer isso, tá? Ele quis dar mais força, achei, mas não aconteceu isso, tá? Falando dos números, o Flamengo não pode ter menos posse de bola. O Bahia, mesmo jogando em casa, não tem time individual que faça frente ao Flamengo, tá? Mas no coletivo fez muita frente. Teve 57% de posse de bola, com 16 chutes pro gol, tentativa pro gol, tá? Porém, como eu disse, desses chutes pro gol, só 3 foram pro gol. Uma falta de pontaria danada, tá? Já o Flamengo, pela essa movimentação toda, ele só chutou pro gol 7 vezes. Desses 7, só 1 foi no gol. E o gol que saiu com o Bruno Henrique foi de cabeça. O Bruno Henrique sempre muito letal, tá? Tem excelente impulsão e consegue fazer gols de cabeça, tá? Achei também a questão da agressividade, né? Olhando esses números, o Flamengo não foi agressivo. O Flamengo jogou mal coletivamente e venceu por uma jogada individual, sabe? O Bruno Henrique, então, é um time assim, você olha, é mal treinado pra caramba, sabe? É uma das minhas críticas que eu faço para o Tite. Ele tem material humano ali, mas não sabe utilizar, tá? Não sabe. Fazendo referência aqui, fora de campo, é uma das coisas que eu pesquisei. O Michael saiu contundido, né? Assim como o De La Cruz. E eu bato nessa tecla aqui, pessoal. Mudando agora um pouco o foco, falando de fora de campo, começando dentro e falando de fora, é que o De La Cruz, na Argentina, pessoal, se vocês pegarem aí, vão ver que ele jogava no máximo 60 partidas, tá? 60 partidas. O Michael jogava 50 partidas. Ah, mas o Michael voltou agora e tá fresco, voltou de pré-temporada agora, iniciou assim, mas o ritmo do jogo, quem acompanha aí ou já viu alguns jogos da Liga Saudita, vê que o ritmo é totalmente diferente, tá? Aqui se exige mais
do corpo físico. E esses jogadores, De La Cruz e Michael, não vão aguentar, não aguentaram, tá? É um problema que tem. A preparação física dos jogadores está sendo bastante questionável, tá? Não é possível que um time como o Flamengo, que tem um elenco, que tem uma estrutura, tenha tanto jogador se contundindo, tá? E não adianta que é por causa de excesso de jogos, porque já foi dito aí que outros times têm mais jogos do que o Flamengo, tá? Então não dá. Outro fator é que o Flamengo jogou as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, tá, com um time sub-20. Então é menos partidas ainda. Então não dá, não rola. Há uma coisa muito séria acontecendo ali na questão de preparação física dos atletas, tá? E deve-se considerar isso, mais uma vez, repito. O Michael jogava 50 jogos por ano. O De La Cruz na Argentina 60, bem menos do que aqui. Aqui bate 80, 84, sabe? 85, entendeu? É difícil. Voltando a falar do jogo, no segundo tempo, quando o Flamengo faz o primeiro gol, faz o gol, que seria o gol da vitória, ele acalma o jogo e o Bahia não tem força para agredir mais, tá? O erro do Rogério Ceni é que ele não entra com o Rodrigues, o uruguaio, que custou 65 milhões de reais, e deixa no banco. Acho isso um erro brutal, tá? Um erro grotesco. Falando das substituições do Flamengo, pra gente terminar, o Everton entrando no lugar do Léo Pereira e o Michael no lugar do De La Cruz. Para você ver, o De La Cruz jogou mais do que o Michael, e o Michael ainda sai contundido. Então isso é uma falha do departamento fisiológico e médico, tá? Na minha opinião, tem que dar uma olhada nisso aí. Davi Luiz sai e entra Ayrton Lucas, sabe? O Wesley entra no lugar do Luiz Araújo. E aí o Tite é o Tite, né? Segura ali o resultado para trazer para o Rio de Janeiro 1-0. Acho muito errado isso. Ele poderia ter buscado o segundo gol, tá? Dava para fazer melhor. Como eu repito, coletivamente o Flamengo é um bando. É muito ruim mesmo, tá? Muito ruim. De certo, para resumir aqui, é o seguinte: o Flamengo parece que vai ter mais uma dor de cabeça para montar o time, e o seu técnico é incompetente para montar um time com as peças que tem. Em resumo, o Flamengo está bem encaminhado para a semifinal, e do outro lado o Bahia se complicou, tá? Não vejo aqui o Bahia ganhando no Rio de Janeiro, tá bom? É isso, pessoal. Se gostou, não se esquece, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal e abraço.